Voltamos. Então, antes de eu começar, eu queria mostrar para vocês o que o Notebook LM fez para gente. Na verdade, eu tinha 5 vídeos gravados, eu fiz o upload dele e pedi para ele fazer um filme, né, cinematográfico sobre. Então, ele chamou de Código versus Caos, Código versus Caos, Engenharia da Reforma Tributária no Brasil. Né? Eu só falei isso, né? E aí ele fez. Né? Então ele usou elementos aqui, ó. Então, assim, ele fez um filme completo, né? Então, o que eu tinha colocado nele são só esses 5 aqui, e pedi para ele fazer o vídeo. E esse foi um resultado muito bacana. Apesar dele ser em inglês, mas eu acho que ele é válido ali como informação. O que a gente tem hoje? A gente tem hoje o nosso sistema rodando aqui, reforma tributária, né? Ele não ficou um sistema muito legal, tá? Ele ficou aqui um pouco confuso. E tudo bem, a gente pode depois arrumar isso. E é justamente o motivo desse vídeo, para a gente arrumar isso, tá? Então a gente vem aqui no Cloud, né? Aqui a gente já está conectado com o nosso repositório de reforma tributária e eu vou contar para ele o que eu quero arrumar, né? Então quero arrumar, na real, esse formato aqui do nosso sistema que não está num formato legal, né? Então vamos conversar com ele aqui. E uma das coisas que eu quero dizer para ele é mostrar na tela antes de realmente ele programar, tá? Então, assim, hoje a gente já tem um sistema rodando, mas eu não gostei da interface de usuário do sistema. Não ficou claro e ficou muito bagunçado. Dessa forma, a gente precisa pensar em uma estrutura em que o usuário ele possa escolher a empresa dele pelo tamanho, né? Pode ser desde microempresa até uma empresa grande. Depois, ele pode escolher a forma de taxação que ele vai ter, né? Se é lucro real, lucro presumido. E, e depois o tipo de negócio que ele opera. Pode ser comércio, pode ser construção, né? Hoje a gente tem construção civil no sistema, mas a gente pode ampliar para mais coisas, até porque a gente tem um código Python exclusivo para cada um deles. E depois a gente pode simular os cenários de custo que que essa empresa tem. A gente pode atribuir gastos específicos. Vamos focar no nosso como se fosse obra. A gente pode pensar em alguns modelos para deixar como exemplo, por exemplo, uma obra que ela inicia em 2026 e termina em 2028, para a gente simular esses impostos ao longo dos anos. Então, vamos dizer que é uma obra de 200 milhões de reais e sendo o custo dela 150 milhões de reais, e aí depois a gente pode atribuir e manipular os custos em função do tipo de gasto. Então, por exemplo, assim, mão de obra, subempreiteiro, material, para a gente ver a evolução de cada alíquota de imposto nesses custos. E depois a gente vai ter um preço de venda para cada ano. Então, essa é a complexidade que a gente tem que mostrar no sistema para que ele possa calcular de uma maneira efetiva e que para o usuário final fique claro o impacto da mudança, tanto no preço de venda quanto nos custos. E isso pode ser bem comum uma obra que atravessa anos, né? Então, de 2026 a 2027. Dito isso, monte um mockup aqui no chat de como seriam as telas. Tá? A gente pode pensar que a gente vai ter várias páginas para a gente fazer os cálculos e o usuário ir avançando à medida disso. A gente depois vai ter uma página de relatório. Então,
Eu quero que você monte essa estrutura focado na interface do usuário, primeiramente. Aqui eu vou mudar a gente está com o Ops 4.8, já saiu o Ops 5 e ele está no nível alto. Vou colocar ele um pouco aqui, vamos ver se eu... tá tranquilo. Então assim, ele vai começar a pensar aqui, mas eu já separei algumas abas para a gente dar uma olhada, e uma dessas daqui é na parte do nosso Streamlit. O que que ele fala? Aqui a gente depois vai poder pedir isso aqui, ó. A gente vai poder separar o nosso sistema em páginas, né? Então, a gente tem vários componentes aqui do Streamlit que a gente pode pedir para ele colocar no sistema, à medida que a gente for evoluindo. Então, por exemplo, assim, qualquer um desses, a gente pode ou simplesmente copiar e colar, né? A gente pode abrir um novo código aqui, ó, e, e colar aqui, ó, né? Ele já vai entender. Mas para isso eu tenho que falar o que que eu quero, né? Quero que você atribua esses módulos de página em nosso sistema. Então, assim, à medida que ele vai fazendo o mockup, depois a gente pode ir trabalhando na parte real do Streamlit, porque assim, ele pode fazer tudo em HTML e a gente não é compatível com isso, tá? Tem elementos gráficos, depois a gente pode pedir elementos gráficos. Elementos de texto, ó, ele reproduz um Markdown. Então, por exemplo, assim, eu posso pedir para ele usar Markdown, né? Que a gente tem alguma coisa de Markdown. Também use os elementos Markdown para a gente mostrar para o usuário o que está sendo a reforma vigente ou a reforma passada, enfim. Ele vai poder navegar pela nossa biblioteca de acervo da legislação em função disso. Então, a nossa legislação ela vai ficar no Markdown, hospedada no GitHub, e eu quero que você apresente isso com esse componente do Streamlit. Tá? Vamos ver como é que anda o andamento disso aqui. Ele ainda está pensando. A gente pode dar mais uma olhada aqui no que a gente tem feito. Ó, né? O nosso sistema, lembrando, ele está no repositório público aqui do GitHub. Né? Se a gente vier aqui, reforma tributária, está aqui ele. Módulos, núcleo, o plano ainda está aqui. E na parte de pull request, vamos ver as últimas coisas que a gente fez. Ó. Ele vai aparecer em branco, mas a gente tira esse isOpen e mostra aqui. Então a gente fez até hoje 5, que eles foram abertos e foram fechados. Né? Foram feitos 5 dias atrás. Né? Hoje é sábado, dia 25 de julho de 2026. Então a gente fez no dia 20 de julho, esses pull requests, 5 dias atrás. E a gente pode visitar cada um deles e como que começou, né? Por exemplo, ó, esse aqui ele mostra tal. Então, assim, quando isso for colaborativo e a gente tiver vários pull requests, a gente pode consultar a contribuição de cada uma das pessoas e o que cada um fez, né? Hoje ele é um repositório que ele está 100% Python. E aqui tem algumas atividades, algumas coisas assim, né? Ele mostra tudo. Ó. Então é interessante a gente navegar e saber como é que funciona o GitHub para a gente conseguir explorar e tirar mais proveito disso, sabe? Porque é uma ferramenta muito bacana que hoje ela é usada mais para desenvolvedores, mas eu acho que ela tem uma aplicação muito bacana em engenharia. Ele já está pensando há 4 minutos, né? Executou quase comandos, ó. Ele leu o Streamlit, perfil, cenários, categorias. Então ele está voltando a entender o sistema. Provavelmente ele vai responder
o que ele entendeu do que eu pedi aqui e bolar algum plano ali para gente fazer esse mockup. Depois a gente pode ter esse mockup aceito e depois rodar esse mockup, né? Geralmente isso demora um tempo, né? Então eu vou até a exploração do mockup em si e depois a gente pode gerar isso de uma forma independente. Ó, aqui é como ele está entendendo as telas, ó. Ele já fez. Na verdade, era isso mesmo que eu queria, tá? Que ele realmente fizesse dessa forma aqui. Ó, estrutura propostas, quem é a empresa, o que vai construir, quanto custa, quanto tempo, leitura, resultados, relatórios. Então, ó, ele está falando de uma barra lateral, ó, obra litorânea, tal, ok, tá, MEI, tal, média, ok. Eu acho que a gente tinha que fazer, tá, aqui ele mostrou um CSV, subir CSV, eu estou achando um pouco complicado, tá? E acho que não ficou muito legal dessa forma. Não ficou legal. Então, assim, gostaria que você fizesse de uma forma mais minimalista. Primeiramente, a gente precisa responder algumas coisas sobre a empresa de uma forma simples, usando os botões, né? E depois, para preencher os dados, a gente pode utilizar uma tabela de dados. Eu vou usar, por exemplo, um preenchimento simples na tela e depois para fazer isso rodar. Então, eu penso que uma tela de input para que a gente coloque todos os dados da empresa, né? E mostre o que vai acontecer ao longo dos anos. Então, não só para colocar regime de tributação da empresa, o tipo da empresa, mas os gastos nos primeiros anos, né? Então, isso pode ser feito em tabela. A tabela ela pode ter as colunas dos anos, de 2026 até 2033, que seria o final. E o usuário ele vai preencher na medida que ele vai ocorrendo. Para que depois, esse preenchimento inicial, a gente rode o sistema e então tem os relatórios, tá? A gente pode ter vários relatórios, mas eu acho que a primeira página ela não pode ser exaustiva e ela tem que ser um input geral. E aí ele vai montando. A vantagem de você fazer isso é que você ganha tempo e economiza token, tá? Você tem uma ideia do mockup aqui e em vez de você, por exemplo, assim, programar depois, vai para o Streamlit, faz o pull request, faz o commit e tal, e aí você vê que não gostou. Então já é uma visão prévia, é como se você estivesse escrevendo à mão, só que ele está escrevendo à mão para você. E é importante, por mais que seja um pouco mais trabalhoso, de você ter esse treino de falar realmente o que você quer. Então, assim, isso vai ser o futuro nosso, né? A gente vai deixar de usar o teclado e vai ter que usar a fala. E é um pouco mais difícil, né? Você explicar o que está errado e o que você quer consertar. Então, por mais que você faça várias interações, entenda isso como um treino para o futuro, que no nosso vídeo aqui já é o presente. Então, a gente tem que realmente saber o que a gente quer e saber transmitir isso de uma maneira clara para que a inteligência artificial monte esse desenho para a gente do sistema. Então é como você tivesse, sei lá, de olhos vendados falando para alguém como vai dirigir, vira esquerda, vira direita, enfim. Você vai ter que ir conduzindo isso com a fala e tentar colocar mais elementos possíveis na sua fala, de forma que você consiga transmitir a sua ideia de uma maneira mais clara para você evoluir mais rápido, enfim, e ter um desenvolvimento melhor.
Acho que ele, ó, ele já está montando novamente aqui. Ó, depois ele fala assim, muito mais simples, a tabela com colunas resolve duas telas, tal, 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 tal. Ó, aqui ele já está colocando, contrato, tal. Leitura conservadora, tal. Então, assim, eu acho que isso aqui já é parte do que a gente quer, né? E aí já mostra a evolução. Cara, isso aqui para mim já está perfeito. Era isso mesmo que eu queria. Então, assim, a gente teve duas interações. Demorou um pouco mais que 10 minutos, mas eu acho que é isso aí, né? Então, vamos começar no básico, vamos pensar nisso aqui, porque para mim isso aqui está perfeito. Ok, aprovado o mockup. Agora a gente só precisa adaptar isso para a nossa condição real, que a gente usa o Python e o Streamlit como se fosse o framework. Então, assim, monte um plano de ação para você buscar os elementos desse framework para que seja adaptado e faça esse plano acontecer. Mostre um plano de ação dizendo como que você vai implementar isso e quais os elementos que você vai usar do Streamlit para satisfazer esse nosso mockup. Tá aprovado o mockup, a gente adaptar, condição, use o Python, tá? Elementos. Na verdade, elementos seriam mais componentes, tá? Então agora, provavelmente ele vai no Streamlit buscar isso e saber como que esses componentes vão poder ser usados. Ó, ele já começou a entender aqui, ó. Segment Control, Pills são recentes, ó. Então ele já está analisando e ele está instalando o Streamlit aqui para ele ter noção de quais são as versões, tal, 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 tal. E, e aqui, ó, no nosso sistema, a gente já tem ele. É, tá? Que a gente pode escolher o tema. É, se a gente, ó, ele já está nessa versão aqui, ó, tá vendo? Então, isso aqui é a versão do Streamlit. A gente podia ter colocado isso para ele, falar assim, ó, estou na versão tal. Ou veja na página aqui, ó. Essa página, ela faz toda a documentação do sistema. Isso ia ajudar bastante. Isso foi mancada minha, né? Então ele deu uma volta, ó. Aqui, o Streamlit 1.60, ó. Já descobriu o que a gente já sabia. Então, assim, isso são os atalhos que a gente pode fazer para ele, para a gente já contar qual o sistema que ele está operando, né? Qual o pacote que está vigente. Então, assim, para cada um dos pacotes do Python, ele tem um número de revisão, como o nosso sistema vai ter. Então, assim, como a gente está hospedando lá no Streamlit Web, cada um deles tem, ó, então, NumPy 251, né? Pandas 305. E se você quiser saber o que cada um desses pacotes tem, é só você entrar na página deles. Então, por exemplo, assim, a gente pode chegar aqui, ó, e pegar NumPy.
e descobrir o que que esse pacote faz, né? Ó, é esse cara aqui. Ó, 250. Então, se a gente está aqui no Streamlit, cadê o pai? Ó, estamos até à frente. Beleza, hein? Tá. O que que esse cara faz? Ele faz cálculos matriciais, né? Então aqui, você importa ele, né? Para o Python, import no PyAs np. Esse np, ele é o apelido dele, né? Então você chama uma variável, põe np arrange. Aqui ele está criando uma matriz, né? De tipo inteiro com 64 bits. E o shape dela, o formato dela é 3 por 5. Então tem 3 linhas e 5 colunas. E aí ele monta isso. Então esse x já não é mais uma variável. Ele é uma matriz, é um conjunto de variáveis. Foi isso que deu para o Python a popularidade e a velocidade que ele precisava para calcular. E por isso que hoje ela é uma ferramenta de desenvolvimento mais difundida, e isso aqui casou muito bem com a inteligência artificial. Tá? Então, vamos dizer assim, esse é o primeiro passo que levou a ferramenta nesse nível que ela está hoje, de popularidade e desenvolvimento. Vamos voltar lá para o Cloud e ver o que ele fez. Ó, então, assim, ele consultou, né? Aqui, o que que acontece? Ele está instalando o negócio e tal. Então, assim, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou dar mais instrução para ele, porque acho que foi um erro meu, sabe? Para falar que está online e ele não precisa instalar nada. E uma das coisas que a gente precisa ter em mente com inteligência artificial é que o óbvio precisa ser dito, tá? A ferramenta está funcionando na web. Não precisa. Tá. Aí você vai lá e mostra, né? Aonde que ela está. Talvez ele não consiga acessar. E aí você, como ele talvez não consiga acessar, você pode dar um print aqui e mostrar para ele que está na web mesmo. Tá? E para consultar, tá? Diz, sugiro o site. Aí a gente mostra para ele aqui. Então, assim, isso vai impedir que ele dê algumas voltas, tá? Pode ser que. E aí, tudo isso, hoje em dia, a gente está no capitalismo do token. Então, tudo que você puder falar para ele, mandar documento, mandar print, tudo que você puder encurtar o caminho, ele fica muito melhor. Então, lá, ó, ele confirma o ambiente de produção, tal, exatamente a versão que eu sondei aqui. Então, isso aqui vai ajudar muito. E é muito bacana, assim, a gente fazer esse vídeo corrido sem corte, justamente para a gente ter esses, vamos dizer assim, esses problemas que não seriam problemas, mas seriam a possibilidade de atalho nessa interação com a inteligência artificial. Hoje a gente não tem uma regra definida e essa regra, assim, o convívio ele vai mudando à medida que a gente vai interagindo. Então por isso que eu prefiro assim gravar corrido. É importante que dê esses problemas, né, as coisas que a gente não pode deixar ficar só assistindo e deixar a inteligência fazer um caminho mais longo. Né? A gente pode interromper e falar assim, não, cara, vai por aqui, ou vai por ali. E contar para ela realmente o que a gente talvez não tinha contado, que ela está tentando descobrir e pode
e pode ir para um caminho que, pô, às vezes ele fala, não, vamos instalar todo o Streamlit, vamos instalar isso, cara, não precisa. Tá na web, tá funcionando, consulte aqui, consulte assado, e, e para ter um desenvolvimento mais determinístico, que seja mais próximo do que a gente pensou, e seja mais rápido, né? Ó, aqui ele já começou a ver, ó, no site que eu pedi para ele. Então, realmente, ele está buscando onde eu falei. Isso é legal, né? E, eu consigo fazer um upload das ferramentas em um formato texto, vai ficar melhor? Pô, consegue. Mas assim, como está conectado na internet e tal, é um documento a menos para colocar e ele consegue se virar bem, tá? Outra ferramenta, enquanto ele pensa aqui, a variação dessa aqui, que é o NumPy, ele é um cara que ele é muito matemático, né? Vamos dizer assim. Ele é uma matriz que calcula rápido, calcula as coisas, ele tem, enfim. Mas ele não é um Excel, né? Ele não é bonitinho igual um Excel. E esse cara aqui, ó, ele é um Excel. Ele é da matriz do, do NumPy e deixa bonitinho, né? Deixa com, vamos dizer assim, colunas. Ele deixa com, a gente pode fazer consultas, como se fosse um banco de dados SQL, mas ele deixa a gente usar de uma forma mais simples, né? Vamos dizer assim. Então, você importa o Panda como um PD, né? E aí você vai usando ele de uma forma mais fácil, né? Ele não é tão rápido quanto o NumPy, mas ele deixa bonitinho. E ele precede o NumPy, né? Ele vem depois do NumPy, né? Então, você pode importar o NumPy e tal. O que a gente pode fazer? Cálculos de matriz muito grande com o NumPy e depois mostrar em Pandas. O Pandas, ele converte Excel, converte em formatos mais visualmente melhores, né? Enquanto que o NumPy trabalha com matrizes, séries, o Pandas ele usa o DataFrame. O DataFrame é uma tabela. Então tem as coluninhas, ó. E você pode ir trabalhando como se fosse um Excel. Você também determina o tipo de dado em cada uma das colunas, né? Na coluna A, por exemplo, que é float 64, na B é tempo e por aí vai, né? E fstring. E aí você tem os comandos que facilitam muito, tá? Vamos voltar a ver se o Cloud já fez alguma coisa, ó. Perfeito, tá? Ok, documentação confere com que sondei. Então aqui ele está falando o que ele vai fazer, qual componente ele vai usar. Ó. Segmento control, ok, gosto desse elemento. Se você não souber o que é isso, a gente consegue consultar também, tá? Então aqui, ó. Isso aqui. Como ele está falando daquilo, ele está falando desse cara aqui, ó. Então, por que tem esse ST aqui na frente? Esse ST é a abreviação do pacote que ele está importando do Python. Como a gente viu aqui, ó, no NumPy, o apelido dele é NP, do Pandas é PD e do Streamlit é ST. Ah, como é que você sabe isso? Usando. E aqui, se a gente pegar no GitHub, olha só, nosso app, e a gente vir aqui, a primeira coisa que ele faz, ó, cadê? Import Streamlit as ST. Como ele importou esse pacote do Streamlit e colocou essa abreviação de ST na frente, ele vai ser esse pacote de ST. Então, voltando aqui, ST, Segment Control, é esse cara. Ele tem todas essas opções de variação, controle interno. Então, o Segment Control é uma função que ela vai ter uma entrada e você vai poder regular ela com essas variáveis. Tá? E o que ele mostra? Ele vai mostrar aqui embaixo. Aqui, ele deu as opções em uma lista, North, West, South and West. E aqui ele chamou esse de seleção
pegou o ST Segment Control, jogou o nome como Directions, Directions está aqui, tá? Directions. Options, que são options aqui, e Select Mode Multiple, quer dizer que você pode selecionar mais de um. Então, se a gente testar, é isso aqui que ele vai entregar para a gente, ó. Esse componente que ele está querendo jogar lá, tá? Ok, pode jogar, gostei. Que ele está colocando aqui também. Aí tem os outros segmentos, por exemplo, Pills. Pills é bem bacana, né? Como é que funciona o Pills? Pills. Pills, tá? O que tem no Pills? Tá. Como é que funciona os Pills? Pô, legal, igualzinho, ó, Options. Chamou uma variável seleção, stPills, Directions, de novo, Directions, né? Options, e também deixou múltiplo. Então, assim, aqui acaba. Você vê que aqui ele colocou ST Markdown, mas isso aqui é só para escrever, né? Então, ele pega aqui, ó, e escreve. O que que ele está fazendo? Ó? Nessa variável aqui, eu tenho essa seleção. Quando ele seleciona, ele retorna o que selecionou. Então, por exemplo, assim, ele tem essas 4 opções. Então, se eu apertar aqui, ele marca esse e marca o West. E essa variável selection, ela guarda os dois. E quando eu pego ST Markdown e coloco o que você selecionou e coloco dentro de uma chaves aqui, ele vai mostrar a seleção que a gente fez. Só isso. Só para confirmar o que você selecionou. Tá? E é isso que o Claude está falando para a gente, que ele vai escrever isso. Tá? Então, assim, a gente consegue fazer essa aplicação e, na verdade, ele já começou a escrever. Ó. Eu nem falei para ele assim, cara, segue com o plano. Ele já pegou e já está seguindo. Né? Ele pegou dados novos aqui, tal, o motor, cenários, testes. Uhum. Então aqui ele criou mais 5 ferramentas. Ó. Porte da empresa, setores, leituras, cenários. Tá. Aqui que ele fez. Trajetória por anos, teste cenários, tá. Memória, aqui que ele fez. Montar memória, parâmetros, interpretação, data de geração, ok. Executando o comando. Aqui ele criou mais coisas, deletou mais coisas. Então ele está mudando todo o formato que a gente não tinha gostado inicialmente, sabe? Então, ó, já está começando a mudar. O vermelhinho aqui, ó, tal, e o azulzinho. E ao final disso, ele vai pedir para eu fazer um commit e a gente vai ver esse sistema funcionando. Tá? Aqui ele está mudando também na aplicação, percentual, anos, cronograma, receita, custo líquido. Uhum, tá. Então, assim, como a gente está fazendo a parte do cálculo diferente da parte da apresentação, eu gostaria que tudo ficasse. Eu tô vendo aqui que ele está jogando muita coisa de cálculo dentro da nossa aplicação geral. Eu não gostaria que ele fizesse isso. Eu gostaria que o cálculo ele fizesse em um local específico, para que ficasse mais organizado. Depois eu posso, se eu gostar do resultado que ele está me mostrando, eu posso depois consertar isso. Mas é critério só de organização mesmo, tá? Porque como o nosso cálculo ele vai evoluindo ao longo dos anos, talvez a gente tenha até que pegar e falar o seguinte, cálculo da tributação de 2026, 2027, 2028 e por aí vai. Talvez fazer um arquivo para cada um desses. Então, isso talvez seja uma coisa que a gente tenha que pensar. E ele está fazendo os testes, ele já está trabalhando aqui há 11 minutos, né?
E eu acho que nosso vídeo já está um pouco longo também, sabe? Eu vou encerrar por aqui e aí no próximo vídeo a gente mostra o resultado disso.